Olá, queridos, estamos mais uma vez participando da palavra do Senhor, do louvor ao Senhor e também da adoração ao Senhor, que queremos que você também possa nos acompanhar neste momento, que vamos então ler a palavra do Senhor, meditar e louvar o Senhor também com hinos. Somos da Igreja Presbiteriana do Jaraguá, aqui é o pastor Márcio Silva, que está falando ao coração de vocês, esperando que Deus esteja de fato abençoando cada vida e cada membro da sua família. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 7, alguns versículos apenas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos cantar o hino de número 19, Rei Sublime. Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele esteja aceitando as nossas vidas diante da sua presença, que
que dê perdão para os nossos pecados, que fale ao nosso coração através de todo este momento de louvor e também de pregação da sua palavra. Senhor Deus, abençoa este momento devocional que alguns irmãos estão podendo presenciar, assistir por esta mídia que nos dá esta oportunidade e esta bênção também da tua parte. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoe, Senhor, os lares, os familiares daqueles que nos assistem nesta hora, sê com a tua igreja, ó Pai. Abençoa também, nós te pedimos, a nossa pátria, abençoe as nossas autoridades. Dá-nos, ó Pai, cada vez mais a graça de estarmos refletindo a paz de Jesus, o amor de Jesus, a luz de Jesus aos corações que necessitam, ó Pai, destas virtudes. Que nós busquemos ser cada vez mais semelhantes a Jesus. Abençoa as nossas vidas, perdoe os nossos pecados, fala ao nosso coração nesta hora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora meditar na palavra de Deus, no texto de Lucas, capítulo 17, indo do versículo 11 até o versículo 19. De caminho para Jerusalém, passou Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto é muito conhecido do povo de Deus, da Igreja de Jesus Cristo. É muito importante e precioso também o significado ou as lições que nós podemos extrair desse trecho da palavra de Jesus. E nós não vamos simplesmente enfatizar este maravilhoso milagre de Jesus na cura daqueles 10 leprosos. Mas nós vamos extrair deste texto aquilo que podemos chamar de uma lição de compaixão, gratidão e salvação. Estas 3 coisas aparecem aqui nesse texto, neste milagre operado pelo Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, vamos ver aqui uma lição de compaixão. Naturalmente, quem exerceu compaixão aqui neste texto foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui no seu ministério terreno, ele demonstrou esta atitude, este sentimento de compaixão para com as pessoas aflitas, sofridas, abatidas. Algumas pessoas que nem mesmo a sociedade queria próxima dela, também foram alcançadas, contempladas com a compaixão de Jesus. A compaixão é aquele sentimento despertado pela nossa carência, pela nossa necessidade e que toca, sensibiliza o coração de Jesus.
Jesus é e sempre foi e sempre será extremamente compassivo. E por compaixão, ele não deixou de atender muitas pessoas que vieram diante dele suplicando esta graça, a sua graça da compaixão. Jesus, ao ouvir o clamor daqueles 10 leprosos, ele exerceu a sua compaixão. Mas nós podemos salientar algumas coisas antes de Jesus exercer a sua compaixão para com os 10 leprosos. Jesus estava de caminho para Jerusalém e, naturalmente, os judeus evitavam de passar pelo território ali dos samaritanos, porque os judeus não viam com bons olhos os samaritanos. Eles os discriminavam, até porque pensavam ou colocavam que a história daquele povo fazia com que eles não fossem considerados uma raça pura. Era um povo judeu que, afinal, foi misturado com outro povo e, assim, ele não era reconhecido como um judeu legítimo. De sorte que judeus e samaritanos, eles eram geralmente inimigos, eles eram opostos uns aos outros. E quando algum judeu tinha que ir a Jerusalém, ele aumentava a sua jornada para não cruzar a terra dos samaritanos. Mas o Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, ele quebrou diversos paradigmas que as pessoas colocam no sentido de exercer a discriminação. Jesus, quando ia para Jerusalém, ele não fazia o caminho mais longo, mas ele passava sim pela terra dos samaritanos. E o Senhor Jesus Cristo estava próximo de um lugar onde residiam pessoas daquela raça ou daquele povo, e quando ele entra numa aldeia de samaritanos, alguns leprosos, cerca de 10 leprosos, saíram ao seu encontro. Mas diz aqui o texto, no versículo 13, que eles ficaram de longe. Por que ficaram de longe? Porque um leproso não podia se aproximar de uma pessoa sadia. Porque, pela lei cerimonial, a pessoa sadia poderia ficar contaminada, poderia ficar impura. Então, de longe, eles não se aproximaram de Jesus, mas eles clamaram pela compaixão de Jesus, como o texto nos mostra. Ficaram de longe e lhe gritaram. Essa expressão gritaram mostra mesmo que havia uma certa distância entre eles e Jesus. E eles então, gritando, disseram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles pediram que Jesus pudesse ter compaixão deles. A vida de um leproso naquela época era muito difícil. O leproso, ele era segregado, ele não podia permanecer no seu lar, ele não podia frequentar sinagogas, não podia ter vida cultica. Ele tinha que ficar separado da população, das pessoas sadias, e, via de regra, a sua subsistência se dava por alguma doação de uma pessoa que, de repente, lançava até eles alimentos ou alguma coisa de que eles necessitavam. Mas não tinham contato, não tinham proximidade com os leprosos. Naquele tempo, a lepra era uma doença incurável. Já não é mais nos nossos dias, mas naquele tempo não havia solução para a cura de um leproso, de modo que estes leprosos viram em Jesus a esperança de solução para o seu mal, para aquela enfermidade tão difícil. E nós entendemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele se compadeceu daquele clamor, daquele grito de socorro,
daquele pedido de compaixão. E Jesus imediatamente disse àqueles leprosos para que fossem à presença dos sacerdotes e se mostrassem a eles. Por que isso? Porque os sacerdotes eram, naquele tempo, como que os inspetores sanitários, e eram os sacerdotes que declaravam que algum doente pudesse ter, de fato, status de sadio e retornar ao convívio dos seus. Então, era necessário passar pela presença dos sacerdotes. E aqueles leprosos, então, obedeceram, com esperança, com confiança, a palavra de Jesus e foram se mostrar aos sacerdotes. E nos diz o texto que, indo eles à presença dos sacerdotes, imediatamente foram curados. Então nós observamos aqui esta preciosa lição de compaixão. Jesus tem compaixão dos seus discípulos. Jesus tem compaixão de nós. Ele conhece as nossas lutas, ele conhece as nossas carências, as nossas necessidades, e ele se condói daquilo que nós enfrentamos. E ele pode nos ajudar, ele pode nos fortalecer, ele pode nos revigorar nas nossas lutas, no nosso dia a dia, porque ele é compassivo. Ele nos dá aqui neste texto uma preciosa lição da sua compaixão para com as nossas vidas. Mas dissemos no começo que aqui também, além da lição da compaixão, também nós temos uma lição de gratidão. E essa lição não é menos importante também do que a gratidão, do que a compaixão de Jesus. Gratidão é aquele sentimento de reconhecimento que nós temos em relação às bênçãos de Deus, em relação ao cuidado de Deus. É uma virtude cristã das mais significativas, esta virtude da gratidão. E o nosso Divino Mestre, ele de fato percebeu que apenas um daqueles 10 leprosos, apenas um daqueles que foram curados, voltou à sua presença. Então aqui nós vamos observar que este homem, que justamente era um samaritano, veio à presença de Jesus, que era um judeu, mas que ele considerava mestre, Senhor, Messias. E ele não ficou apenas e tão somente interessado na sua cura, mas ele quis ter uma proximidade com Jesus, ele queria ter uma comunhão com Jesus, além de revelar a sua gratidão. Então, como nós observamos aqui no versículo 15, que um dos 10, vendo que fora curado, ele voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Então, a gratidão deste samaritano, que era considerado por todos como um estrangeiro, revelou de fato que a gratidão procede de um coração sincero, de um coração reconhecido. Ele viu, ele percebeu que tinha sido curado naquela corrida até a presença do sacerdote. Então, ele, depois de curado, não voltou para o convívio da sociedade ou da sua família. O que ele quis mesmo foi voltar à presença de Jesus. Ele queria demonstrar a sua gratidão. E por isso, nos diz aqui Lucas, que ele voltou dando glória a Deus e em alta voz. E além de ter visto que fora curado e ter voltado glorificando a Deus, diz aqui Lucas que ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, nessa atitude de reverência, de adoração, de humildade diante do Senhor Jesus Cristo.
e demonstrou assim toda a sua gratidão. E Jesus então pontuou a respeito dos 9 ex-leprosos que, tendo sido curados, não voltaram à presença de Jesus e nem glorificaram a Deus e nem demonstraram a sua gratidão. Isto aqui nos ensina que, na verdade, não são todos os que são abençoados por Jesus que voltam à sua presença, que o glorificam. Há muitas pessoas que querem as bênçãos de Jesus, que querem perceber, ver, experimentar os milagres, as curas de Jesus, mas estão interessados muitas vezes apenas no seu bem-estar físico, no seu bem-estar material, porque também há aqueles que vão a Jesus buscando ou querendo prosperidade. Aqui nós observamos este ex-leproso e samaritano fazendo a coisa certa, tendo uma atitude de confiança, de fé, de humildade, de reverência e, acima de tudo, nos dando e nos deixando uma lição de gratidão. Sejamos agradecidos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem concedido. Paulo, o apóstolo dos gentios, nos recomenda que em tudo nós possamos dar graças e sermos agradecidos. Mas, além da lição de compaixão que nos deixa Jesus aqui neste texto, e da lição de gratidão deste ex-leproso samaritano curado por Jesus e que voltou à sua presença, glorificando, adorando e agradecendo, nós temos também uma lição de salvação. E o texto nos mostra isto a partir do versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Notem que aqui nós temos uma lição de salvação. Não apenas a compaixão de Jesus, não também apenas a gratidão deste ex-leproso samaritano, mas nós temos aqui uma lição de salvação, porque apenas aquele ex-leproso que foi curado por Jesus, dentre os 10, é que pôde ouvir essas palavras inigualáveis, singulares, doces de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Então, o Senhor Jesus Cristo mostra aqui que mais importante do que nós irmos à sua presença para clamar a sua compaixão, é importante também que demonstremos a nossa gratidão. E, acima de tudo, mais importante ainda do que tudo isso, é importante a certeza de que em Jesus nós tivemos a maior bênção que as nossas vidas podem receber, a bênção da salvação. Apenas aquele ex-leproso é que ouviu de Jesus esta palavra de salvação: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então nós entendemos que nem todas as pessoas que têm sido abençoadas por Jesus, que se aproximam de Jesus, vão na direção de Jesus com a atitude certa, com a intenção correta, adequada, sincera. Aqui nós aprendemos que apenas este samaritano, ex-leproso, curado por Jesus e que agradeceu a Jesus a bênção, apenas ele exerceu não só aquela fé milagrosa de que Jesus podia fazer um milagre para curar a sua enfermidade, o seu mal, mas ele tinha a fé salvadora, porque ele creu em Jesus como aquele que, mais do que curar o seu físico, poderia curar a sua alma, poderia dar perdão para os seus pecados. E aquele homem, então,
pôde receber de Jesus estas palavras maravilhosas: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Não são todas as pessoas que receberam benefícios, curas e milagres de Jesus aqui nos evangelhos que puderam ouvir esta expressão de Jesus. Algumas puderam. E por quê? Porque efetivamente demonstraram fé, confiança na palavra de Jesus, no ensino de Jesus, e reconheceram que ele era de fato o eterno Filho de Deus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar da perdição eterna, para nos dar novamente relacionamento, comunhão com o nosso Deus. E a salvação significa tudo isto, que nós estamos perdoados dos nossos pecados, justificados pela fé dos nossos pecados, e temos o direito do perdão para os nossos pecados, o dom da vida eterna e a esperança bendita e gloriosa de que, como discípulos de Jesus sinceros, autênticos, nós vamos morar com Jesus por toda a eternidade no seu reino glorioso que ele haverá de implantar na sua vinda gloriosa. Que estas lições desta passagem das Escrituras alentem e revigorem o nosso coração e a nossa fé. Aqui nós temos uma lição de compaixão, a compaixão de Jesus para com os que sofrem. Aqui nós temos uma lição de gratidão, o reconhecimento daqueles que sofriam, mas foram abençoados por Jesus. E uma lição de salvação, que aquele homem recebeu a palavra de Jesus que a sua fé tinha lhe dado a salvação. Que nós também tenhamos a certeza de ter Jesus na nossa vida e no nosso coração, como o nosso Salvador pessoal. Amém. Então, como nós vimos na nossa meditação deste momento, desta hora, o Senhor Jesus Cristo nos deu aqui, através desta cura dos 10 leprosos, uma lição de compaixão, uma lição também de gratidão e uma lição também de salvação. E respondendo àquilo que nós meditamos, vamos cantar o hino 42, que fala do grande amor de Deus. Graça concede ao mais vil pecador.
nosso Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Encerrando este momento devocional, vamos orar e despedir os queridos com a bênção apostólica. Senhor, abençoa o coração do teu povo, abençoa o coração, a vida dos nossos ouvintes, dos nossos assistentes nesta hora, e que o Senhor mesmo esteja concedendo a todos eles e a todos nós um coração agradecido e também a certeza, ó Pai, de que nós temos em Jesus alcançado o dom da vida eterna, o dom, a graça maravilhosa da nossa salvação. Que nós também, à semelhança de Jesus, possamos ser pessoas compassivas, que se compadeçam daqueles que passam por aflição, por aqueles que precisam da graça, do vigor, do conforto da parte de Jesus. Abençoa, portanto, a todos os corações e que o Senhor seja de fato glorificado através das nossas vidas. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão e a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém. Obrigado por ter nos assistido. Procure, além de assistir o vídeo no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana do Jaraguá, se você puder e a palavra do Senhor falar ao seu coração, curta e, se possível, compartilhe este vídeo para que mais vidas sejam edificadas na palavra de Deus. Obrigado. Amém.